Olá pessoal, estamos chegando aqui no período natalino e nós vamos tentar fazer hoje um experimento prático para gerar aqui um efeito de uma árvore digital usando alguns recursos básicos pelo Blender na versão 2.90.1. Vamos ver como esse exercício é prático, tá? Então eu vou selecionar o cubo, X para deletá-lo e vou adicionar na área plano. Eu vou aproveitar aqui e abrir as configurações, rotacioná-lo no eixo X com 90 graus. Vou aumentar a propriedade aqui para 4 e vou fechar o plano. Vamos olhar esse plano de frente, clicando aqui no pontinho verde, que é a vista frontal, e vamos ativar aqui a vista Wireframe, entrando com esse plano no modo Edit Mode. Para fazer a nossa árvore aqui para o experimento, nós vamos selecionar esses dois vértices que estão aqui em cima, vamos usar a tecla M, e com o bege nós vamos usar a opção Add Center. Vamos agora selecionar apenas os dois vértices de baixo com o Select Box e vamos clicar o botão direito do mouse, subdivide, novamente o botão direito, subdivide. Geramos alguns vértices aqui embaixo, nós vamos selecionar esses três, vamos usar o SX para tentar comprimi-lo um pouco, e nós vamos usar agora a ferramenta de extrusão alongando esses vértices para baixo. EZ, que é o eixo que vai para baixo. Voltando a nossa vista ao modo sólido, temos aí um objeto em forma de uma árvore. Eu vou só arrastar aqui a área usando a mãozinha, aproximar com o scroll, que é o rolamento do mouse, e nós vamos selecionar apenas esse vértice aqui, ó, central. Com ele selecionado, nós vamos usar o X e vamos dissolver esse vértice, clicando aqui em Dissolve Vértice. Pronto, temos a estrutura aí da nossa árvore, que fará o efeito que precisamos. Vou selecionar todo o objeto com a letra A e vou usar novamente o X. Eu abro o menu de deleção e vou usar a opção Only Faces. Eu vou apagar somente a face da estrutura. Vou usar a tecla A. E aqui a gente pode usar o atalho Shift Ctrl B ou então Ctrl B, pessoal, tá? Aqui não vai acontecer nada, ele vai abrir a propriedade. Nós vamos ativar a opção que vai permitir a gente utilizar os vértices. Aqui em cima vamos usar vértices. E vamos chanfrar aqui, ó, movimentando esse valor para ele criar chanfro nessas quinas dos vértices que fazem a ponta da árvore. Porém, nós vamos também usar segmentos para torná-lo mais curvo. Vamos fechar as configurações, tecla A. Temos aí uma forma de uma silhueta aí de uma árvore com as pontas curvas agora. Então, com esse objeto, nós vamos voltar para a nossa Object Mode, ativar o Move, puxar essa árvore aqui para cima, mudar o nome desse objeto que está como plano para o nome árvore. Vamos fazer a conversão desse objeto para um objeto que vai ser objeto de curva. Então, clicando em Curve, vocês vão notar que esse objeto aqui, ó, pessoal, ele agora não é mais malha, ele passa a ter o ícone de objeto curva. Porém, nós vamos fazer uma duplicata dele. Vamos usar o Shift D. Eu vou movimentar a duplicata com o cursor e vou dar o ESC para essa duplicata voltar para a posição em que está o original. Vamos, por enquanto, ocultá-lo aqui usando o clique no olhinho da Outliner. Essa cópia vai ficar oculta, porque agora nós vamos preparar o objeto que será a nossa árvore. Então eu vou usar aqui a mãozinha para poder ajustar a área, e com esse objeto na forma de curva, a gente vai notar que na barra de propriedades ele tem o ícone de curva. Então clicamos aqui e vamos abrir nessa opção uma guia chamada Geometria. Nós vamos correr até encontrar a opção chamada Bevel, é o chanfro. Nós vamos gerar um chanfro nesse objeto de curva. Então nós vamos aumentar o déficit aqui, deixá-lo aqui no fator 0.18. Vamos melhorar essa resolução, deixar aqui em 6. E agora nós vamos converter
esse objeto novamente para o objeto Mesh. Então, vamos voltar aqui em Object, Convert to e Mesh. Notem que ele volta à condição de objeto de malha aqui na Outliner. Com esse objeto aqui preparado, nós vamos vir no ícone de malha, clicar em Normals e usar o Alt Smooth. Vamos usar também aqui o botão direito dentro da área 3D e usar a opção Shade Smooth para suavizar a malha do objeto. Para melhorar mais ainda a suavização, nós vamos clicar aqui na chave inglesa, que são os modificadores, e adicionar nessa malha aí o Subsurface. Vamos deixar aqui o Viewport em 2, o Render em 2 e vamos aplicar o modificador. Já temos a estrutura do nosso objeto, que será a árvore no efeito. Vamos olhar então esses objetos com a vista no modo Wireframe. Vamos aproximar, clicar fora e vamos ativar aquela curva, que foi a cópia que nós fizemos, do qual aparece aqui na Outline como árvore.001. Clicando aqui, selecionando ele, vocês vão ver que vai surgir a estrutura daquela curva dentro dessa mesh que nós geramos aí, com o efeito de curva. Agora, pessoal, nós vamos usar a adição de um objeto, que vai ser um objeto mesh do tipo UV Sphere. Essa esfera está muito grande, então eu vou ter que escalonar, ou seja, redimensioná-la usando a tecla S de escala e fazendo com que a esfera fique dentro dessa estrutura, para que ela possa fazer o efeito correndo justamente essa curva de Bézier. Então, com a esfera selecionada e redimensionada para aqui, para dentro dessa malha, nós vamos ativar aqui o recurso chamado Constraints, que são as restrições. Vamos adicionar um constraint novo e esse constraint vai ser o Follow Path. Adicionado o constraint na esfera, ele vai pedir um alvo. Quem é o alvo que nós vamos usar para fazer o efeito de curva que precisamos? Vai ser justamente a nossa curva que nós geramos aí. Vamos selecionar aqui a árvore.001. Vamos ativar a opção Follow Curve e vamos clicar em Animate Path. Vocês vão ver agora, pessoal, que aquela esfera ela toma posição da estrutura da curva. Então, se eu desabilitar aqui o elemento Mesh, ele está correndo aqui agora essa linha que é a curva de Bézier, do qual nós usamos a restrição para ele fazer esse movimento. Vamos voltar aqui e vamos aplicar materiais para fazer o efeito que nós precisamos. Então, nós vamos utilizar a vista pelo modo Preview para facilitar aqui o nosso entendimento. Para esse objeto esférico, nós vamos aplicar nele um material. Vamos clicar em New e o material inicial dele nós vamos dar uma superfície. Nesse caso, vamos usar uma superfície Emission. E vamos usar uma força de emissão nele com o fator 6. Aqui nós podemos definir uma cor. Pode ser um magenta aqui para o objeto. Nós temos agora o objeto correndo toda essa linha, que é a nossa linha curva. E vamos agora fazer o seguinte, nós vamos fazer algumas cópias desse objeto para fazê-la circular sobre essa curva. Como, Luciano? Aproveitando a mesma esfera, eu vou entrar aqui no modo de restrições, tá, pessoal? E aqui eu vou dar um Shift D para fazer uma cópia. Ele está aqui com o nome de esfera, tá vendo? Então eu vou dar o Shift D, movimentar a cópia e aparece na Outline a Sphere.001. Eu vou dar o ESC para que essa cópia ela vá para a posição em que está a original. Para poder movimentá-la nessa linha, eu vou usar aqui a configuração do restritor, que está aplicada à cópia que eu gerei. Vou aumentar esse fator negativamente para que ele vá para frente. E nós vamos entrar na opção, que é a opção de materiais. Veja que a cor da primeira esfera, ela usa o material .001.
Então eu vou clicar aqui, ó, nesse ícone em forma de duas páginas para gerar um material idêntico. E ele cria o material .002. Mas aqui eu vou mudar a cor. Eu vou usar, em vez do magenta, uma cor verde. E notem que aqui, ó, a cor verde é que assume a posição dessa segunda esfera. Vamos então selecionar novamente a original. Vamos voltar à restrição e gerar outro Shift D. Gerada a cópia, vou dar o ESC e vou movimentar negativamente o offset para fazer com que essa esfera venha para essa posição aqui. Eu vou voltar com essa cópia que agora tem o nome de Sphere.002 para a opção de materiais. Aqui eu vou gerar outro material, clicando novamente nas duas páginas que representam o ícone de New Material. Ele gera o material .003. Nós vamos mudar a cor dele para uma cor azul, nesse exemplo. Então já temos um magenta, um verde e um azul. Selecionamos novamente o original. Shift D. ESC. Vamos, na opção de restrição, movimentar negativamente o offset. Vamos colocar essa esfera aqui. Voltamos em material. E vamos usar dessa vez aqui uma cor que pode ser um laranja. Vamos voltar para a restrição. Vamos selecionar o original e vamos dar o Shift D. Vamos movimentar negativamente aqui novamente o offset para correr essa esfera para essa ponta de cá. Voltamos em material. Geramos para essa esfera um novo material clicando aqui nesse ícone. E vamos usar, nesse caso aqui, pode ser uma cor vermelha. Vamos voltar para restrições, selecionar a esfera original, Shift D para fazer a cópia, ESC, movimentamos essa cópia, que é a Sphere.005, negativamente, até ela ficar aqui nesse ponto intermediário. E podemos agora voltar em materiais, gerar um novo material clicando aqui. Esse vai ser o material 005 e aqui a gente pode atribuir, nesse exemplo pode ser uma cor verde escura, quem sabe aqui, ó. Agora se dermos um play aqui embaixo, na timeline, nós vamos ver a movimentação das esferas. Vamos então trazer a nossa malha, que é o objeto chamado árvore. Então nós vamos buscar aqui de volta o objeto árvore, que é a mesh que nós transformamos. E para esse objeto, pessoal, nós vamos dar a ela um material. Vamos utilizar, nesse caso aqui, o material Principal, com a cor Base Color em branco. Vamos tirar o Specular. Vamos deixar o Roughness totalmente aqui com 0.06. E vamos usar o Transmission com 1, para dar um efeito transparente à nossa árvore. Vai ser uma árvore de vidro aqui, com o efeito que precisamos. Vamos utilizar aqui um alfa em torno de 0.7. E nós vamos correr até embaixo na configuração do material ainda. Na opção denominada Screen Space Refraction, nós vamos ativar a refração. E em Blend Mode, nós vamos usar o efeito Alpha Blend. Notem que agora eu já tenho totalmente os objetos correndo por dentro. Para poder fazer agora a intensidade da nossa árvore, a gente poderia utilizar, nesse caso, o recurso aqui que é o Word, usando uma cor de fundo, que pode ser uma cor bem escura, tá, pessoal? Teríamos que entrar no modo renderizado, ativar o render e usar o recurso Bloom, para dar o efeito que nós precisamos de emissão no brilho de cada esfera. Mas a gente aqui pode usar também, pessoal, uma imagem de plano de fundo para dar mais realismo nesse objeto. Então, se nós movimentarmos essa árvore aqui e usarmos uma imagem de plano de fundo, em vez dessa cor escura aí no fundo, a gente clica e usa a opção Environment Text. A gente pode carregar uma imagem HDRI, que é uma imagem de alta resolução, que pode ser baixada aí junto à internet. Eu já tenho aqui um diretório onde eu tenho algumas imagens
que eu baixei no site hdriheaven.com, e vou usar esse efeito aqui para dar um efeito legal na nossa árvore. Veja que eu dou um aspecto de vidro bem interessante. Cabe a vocês agora utilizar a imagem como plano de fundo, ou se quiserem, eu posso usar aqui na configuração do Word o Strength com um recurso chamado Ray Depth. Eu escureço o fundo e se eu der o play agora, pessoal, vocês vão ver isso. Ó. Mas eu preciso ativar em renda também o Screen Space Refraction e tenho que usar aqui ó, a opção Refraction ativa para dar o efeito que precisamos. E aqui eu vou usar ó, esse Edge Fading para criar um certo rastro no nosso efeito. Então vocês podem agora dar o player Fica aí a ideia, cabe a vocês melhorarem este recurso usando para outras finalidades aí junto aos projetos de vocês. Bom proveito, até o próximo tutorial.